Segunda-feira, começando a semana e também começando o frio. Pelo menos aqui na minha cidade, nós vamos ter agora mais umas 3, 4 semanas no máximo de frio. E depois a gente vai voltar a ter calor. Mas aproveitando essa manhã gélida, eu gostaria de chamar você para participar desse momento do canal para que a gente possa chegar o mais rápido possível aos 20 mil inscritos. Então traga mais uma pessoa para o canal, compartilhe esse vídeo com os amigos. Você sabe que o canal ele é um instrumento de combate ao anti-intelectualismo e de combate ao pensamento superficial. O meu papel aqui é disponibilizar esse instrumento para vocês e o papel de vocês é serem disseminadores desse nosso instrumento. Então compartilhem o vídeo, tragam mais uma pessoa para o canal, vamos fortalecer essa nossa corrente e rumo aos 20 mil inscritos. Eu gostaria de fazer um vídeo hoje comentando uma reportagem que eu vi ontem no Fantástico, da TV Globo. Eu vejo muitas pessoas, principalmente pessoas apoiadores de Bolsonaro, dizendo que a Globo ela é contra o governo Bolsonaro, que ela quer prejudicar o governo Bolsonaro, que ela quer derrubar o governo Bolsonaro. E essa conversa, esses argumentos, essa fala, me lembra muito a fala dos petistas que tinham lá atrás ao dizer que a Globo ela queria derrubar, ela era contra Dilma, contra Lula, contra o PT. E é interessante que as falas elas são muito semelhantes. E as pessoas elas falam isso, os governos eles utilizam essa retórica e porque eles querem medir forças com a imprensa. Eu fiz um vídeo explicando, vou deixar aqui na descrição. Ah, mas o governo Temer não tinha isso. Mas é claro, porque as pessoas elas não tinham o mínimo interesse no governo Temer, né? Então, o governo Temer, em termos de interesse, ele era irrelevante. Mas eu gostaria de comentar essa reportagem da Globo, porque ela revela muito sobre as intenções e as pretensões da emissora. Essa é uma reportagem que foi muito bem feita da Globo, falando sobre as manifestações que nós tivemos essa semana. A Globo começou mostrando imagens das manifestações, mostrando que as manifestações tiveram sim, foram relevantes, tiveram impacto em várias cidades do país, mesmo o governo Bolsonaro e algumas pessoas dizendo que as manifestações não foram tão relevantes, o que no meu ponto de vista é um erro você não enxergar as manifestações das pessoas. Eu vejo muitas com relação a esse corte no ensino. Eu vejo várias pessoas apoiadoras de Bolsonaro querendo desmerecer as manifestações, dizendo que nós temos cortes no ensino desde o governo Dilma e que ninguém nunca reclamou. Só que na verdade as pessoas, principalmente no meio universitário, principalmente no ambiente universitário, sempre reclamaram desses cortes. Sempre houve muita queixa. Só que agora essa foi a gota que fez o copo transbordar. Porque diferentemente do governo Dilma e dos governos anteriores, que o corte ou que a redução do orçamento ocorria no final, esse corte nos gastos ocorreu no meio do semestre. Se você tivesse feito lá no final, haveria reclamação, mas possivelmente não teria as manifestações que nós tivemos, porque esse corte feito no meio do semestre, ele prejudica muito as universidades e o ensino como um todo, porque esse orçamento já havia sido aprovado lá atrás. E para piorar, o primeiro corte que foi feito para 3 universidades que, segundo palavras do Abrão Weintraub, ministro da Educação, esse corte estava ocorrendo porque elas estavam fazendo balbúrdia. Depois de ter tido um enorme burburinho, o corte foi expandido para todo o ensino básico e também o ensino superior. E a Globo, ela começa falando sobre os 30%. Ah, é 30%? São 3%? O que é? Quanto que vale esse corte? E a Globo, de modo muito didático, apresentou um gráfico e falou assim, olha, esses gastos aqui, que são gastos com pessoal, são gastos com salários de docentes, servidores, aposentadorias, você não pode mexer. Nesse valor que você pode mexer, que foi onde ocorreu o corte. E nesse valor você chega a 3,5%. Se você retirar o gasto que deve ser feito com salários de servidores, docentes, enfim, e aposentadorias, se você tira esse valor e pega só aquele valor que o governo pode mexer, você chega a aproximadamente 30%. Mas aí a Globo foi muito feliz porque ela disse, mas não importa se são 3 ou se são 3,5% ou se são 30%. O que interessa é que as universidades, o ensino, estará com menos recursos e mostrou onde vai afetar. Isso afeta pesquisa, isso afeta ensino, isso chega a afetar até mesmo hospitais e escola. E a Globo fez uma reportagem na UFRJ, que é a maior universidade federal brasileira, e mostrou diversos problemas que nós temos na UFRJ. Mostrou problemas com manutenção, mostrou prédios inacabados, mostrou problemas que a pesquisa enfrenta, mostrou diversos pontos que esse orçamento seria utilizado. Porque esse dinheiro do que teve o corte seria utilizado. Porque esse corte, ele pega uma parcela do orçamento que era responsável para pagar água, luz, manutenção e também a parte das pesquisas. E aí é interessante porque
Eu vejo muitas pessoas criticando os estudantes, chamando os estudantes de preguiçosos, chamando os estudantes e os professores de idiotas úteis, mas várias dessas pessoas se mostraram indignadas quando lá atrás, no ano passado, o Museu Nacional acabou pegando fogo. Muitas pessoas criticaram, falaram que o Brasil não investia em cultura, falavam que o Brasil foi um descaso porque o museu pegou fogo. Só que essas pessoas não sabem que o Museu Nacional ele é de responsabilidade da UFRJ e esse orçamento que agora nós tivemos um corte, ele também era utilizado para manutenção das instalações do museu. Então veja como as coisas são incoerentes. As pessoas ficaram indignadas, exigiram mais verba, só que agora apoiam o corte de verbas para o ensino, que também era destinado para a manutenção do Museu Nacional. Então perceba que é uma enorme incoerência. Só que a Globo ela foi muito feliz, porque depois de ter mostrado todos os problemas, os cortes, dos problemas de manutenção que o UFRJ tem, ela foi mostrar a pesquisa. E uma boa parte da reportagem foi focada na pesquisa. E a Globo mostrou o porquê que o ensino superior ele é mais caro do que o ensino básico e por que vai ter mais investimentos. A Globo mostrou que na UFRJ você tem um equipamento que é um equipamento super sofisticado e caro, na casa dos milhões. Só de manutenção, para que você mantenha o equipamento em funcionamento, você precisa de R$40 mil mês. E é um equipamento que ele traz pessoas, pesquisadores de diversas outras universidades no Brasil e também da América Latina. Então, óbvio, é mais caro porque você tem custos maiores. Um laboratório, ele é caro, e nesse laboratório foi descoberto recentemente que no Rio de Janeiro agora nós temos também um vírus que é primo do vírus da chikungunya, que é o vírus maiaro, que era um vírus que só era encontrado na região amazônica e agora nós estamos encontrando também no Rio de Janeiro. E qual é a importância dessa pesquisa? Agora você consegue identificar que nós temos um outro tipo de vírus, você consegue fazer uma prevenção melhor e principalmente um tratamento. Então você salva vidas, ameniza a dor das pessoas. E para aqueles que acham que o Brasil não produz pesquisa relevante, foi graças à pesquisa que nós descobrimos, e isso foi algo inédito no mundo, a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Isso foi descoberto por cientistas brasileiros. Então a pesquisa ela é relevante e ela é cara, por isso que há mais recursos, mais investimento no ensino superior. E a UFRJ mostrou uma situação bem preocupante e lamentável para as pesquisas. A UFRJ não tem dinheiro para fazer a manutenção e para comprar um freezer novo, porque o gerador queimou, o gerador, na verdade, teve um pico de energia, pessoas roubaram os fios do gerador e por conta da falta do gerador, da energia que era gerada pelo gerador, nós perdemos várias pesquisas, então há um enorme descaso. E as pessoas elas gostam de falar que o Brasil não produz pesquisas relevantes, que a maioria da pesquisa do Brasil ela é irrelevante, só que eu gostaria de falar para você que nos Estados Unidos também nós temos pesquisas irrelevantes. Não são todas as pesquisas que elas têm impacto grande ou elas têm impacto imediato. Nos Estados Unidos você também tem muita publicação irrelevante aqui no Brasil, mas você precisa continuar produzindo, porque essa pesquisa irrelevante ela foi uma pesquisa que aprimorou a técnica de um pós-graduando de escrever um artigo, que ela aprimorou a forma de um pesquisador fazer as suas pesquisas, então elas têm sim a sua importância. E aí no final da reportagem, depois de ter feito algo brilhante, mostrando as dificuldades, principalmente da UFRJ, que são reflexo de todas as outras universidades, inclusive também a Universidade de São Paulo, a Globo ela mostra e revela suas intenções. Ao mesmo tempo que ela está preocupada com o ensino e que ela critica o corte de verbas para a educação, do modo geral, ela também está aprovando, ela também apoia a reforma da Previdência, porque no final ela traz uma pessoa do INSPER para dizer que as universidades elas precisam rever os seus orçamentos, principalmente as suas despesas com pessoal, com salários de funcionários, salários de servidores públicos e também a aposentadoria. Ele vem e fala da reforma da Previdência. Então essa reportagem ficou muito clara falando sobre o papel da Globo ou as intenções da Globo. A Globo ela defende o ensino, porque isso é uma defesa, é uma questão muito sensível no Brasil. Então é um assunto que desperta interesses, que toca em um ponto sensível do brasileiro. Quando você mexe com o ensino, você acaba mexendo com o país e acaba causando indignação e revolta. Então a Globo ela defende o ensino, ela é contra, ela se mostrou contrária ao corte de verbas que foi promovido pelo MEC, pelo Abraham Weintraub e também pelo governo Bolsonaro, mas ela
aprova e ela apoia a reforma da Previdência. Então foi uma reportagem do Fantástico que esclarece esses pontos, mostra para a população quais são os pontos da Globo, mas não podemos deixar de elogiar a parte referente ao ensino, porque mostrou para a população como é difícil fazer pesquisa no Brasil, as dificuldades que as instituições, que as universidades passam diariamente no nosso país. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos. Cuidado com o frio que está chegando, use aí um agasalho para que você não fique doente. E, acima de tudo, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.